Oi, gente, tudo bom? Faz tempinho, né, que eu não venho aqui falar por vídeo. Enfim, só para lembrar, né, recordar a viver, o grupo de estudos sobre o livro Ciência Psicológica já tá rolando. Então, quem tiver afim ainda pode entrar, ainda tem muitos capítulos pra gente conversar. Mas hoje eu não vou falar aqui sobre ele especificadamente. Eu tava ouvindo Enfim, esse vídeo vai ser meio que uma junção de um monte de coisa que aconteceu hoje, inclusive, comigo. Eu de manhã, inclusive, até repostei nos stories um perfil de um professor, pesquisador, né, comentando a respeito de um artigo científico falando sobre inteligência. E eu achei esse artigo muito interessante e depois eu queria pegar para ler melhor, para entender melhor, porque eu achei muito legal as conclusões desse estudo. E acho que é uma coisa muito relevante e atual para o momento que a gente está vivendo. Basicamente, ele está falando aqui que existe uma diferença enorme entre a autopercepção de inteligência das pessoas e, de fato, o desempenho cognitivo dessas pessoas em testes que avaliam a inteligência. Então, mais ou menos o que está sendo dito ali é que as pessoas se acham muito mais inteligentes do que de verdade elas são. Elas superestimam muito mais o conhecimento que elas têm. E isso a gente pode... Assim, a gente tem aqui um dado científico, que é o artigo que fez ali uma pesquisa. Eu ainda não li o artigo, tá? Então, só tô comentando aqui, coloco o link para vocês terem acesso também. Mas isso é algo que a gente percebe o tempo todo, principalmente quando a gente vê... Gente, é a minha cachorra que tá sapateando aqui exatamente nesse momento. Daqui a pouco vocês vão ver um creque-creque ela comendo. Ela se hidratando. E aí uma coisa interessante é a gente ver a quantidade de pessoas que não sabem absolutamente nada falando sobre tudo. Todo mundo tem uma opinião muito bem formada sobre tudo hoje em dia. Não existe mais aquele momento que a pessoa fala: ih, desculpa, não posso falar sobre isso porque não sei, não estudei, não li, nunca ouvi falar sobre isso. Não, a pessoa sempre vai ter uma opinião. E eu sempre falo em aula, né, que assim, opinião, por mais que a gente fale a minha opinião, é uma junção de coisas que a gente escuta por aí. Seja a partir de um pesquisador, de um cientista, de um, sei lá, baseado em alguma coisa realmente que exista e que faça sentido com evidências, ou também que a gente ouviu a nossa vizinha falar, que a gente ouviu o padeiro falar e que, sei lá, foi um senso comum total. E aí a gente vai juntando tudo isso e a gente transforma em alguma coisa que eu falo, né, a partir do que eu entendi sobre aquilo. Mas às vezes valeria a pena a gente chegar e falar: ih, cara, não posso opinar sobre porque não sei, não conheço. Inclusive tem vários vídeos engraçados na internet, que eu acho que a proposta é muito mais ser realmente um experimento social, quando a pessoa fala: olha, o que você faria se seu filho, sei lá, começasse fosse usuário de Taylor Swift? Eu já vi um negócio desse. E aí a pessoa super simples, super, entre aspas, ignorante no sentido de desconhecer, de ignorar aquela informação, fala: ih, eu botava pra fora, eu não aceito essas coisas, aqui a igreja, Deus em primeiro lugar, essas coisas assim, nada a ver com nada. Tem outros vídeos, né, que trazem outras palavras, outros conceitos diferentes, assim, agora eu não consigo lembrar, eu só lembro realmente esse da Taylor Swift, que a pessoa fala alguma coisa, ok, normal, só que é um termo que talvez a pessoa não tenha tanto conhecimento e ela já associa como sendo uma droga, já associa como sendo alguma coisa ruim. Ao invés dela chegar e perguntar: não sei o que é isso, me fala, porque aí talvez eu possa dizer se eu tenho uma opinião ou não. Eu acho isso muito doido. Mas enfim, não existe essa possibilidade de você mostrar uma vulnerabilidade ou você dizer que você não sabe sobre alguma coisa. E aí agora tava dirigindo, né? E um dos podcasts que eu mais amo na vida é o podcast Para Tudo, da Lorelai Fox. E aí eu sempre falo assim: eu amo eles, porque o Danilo, esqueci o sobrenome dele, perdão. O Danilo, ele se veste, né? Ele tem a drag
que é a Lorelai Fox. E aí no canal, quando ele aparece montado, ele é a Lorelai Fox. Então eu falo que eu amo os dois, porque eu amo quando ele tá montado e eu amo quando ele não tá. Que é o momento que ele tá no podcast. E, enfim, assim, eu acho, a gente consegue compartilhar o mesmo neurônio, sabe? Ele dá umas viajadas loucas, ele começa, assim, e os títulos dos episódios são insanos, porque vai de um negócio super sério, super, assim, caraca, nossa, daqui é um assunto bizarro e tal, e ele vai pra um lugar, eu não vou dizer nada a ver, porque as minhas aulas são muito assim, a gente começa num ponto e a gente vai pra lugares inimagináveis, e depois sempre tem um aluno que, tá, professora, mas e aquele ponto? Aí a gente volta, né, ou eu que do nada falo, gente, por que eu vim falar, por que eu comecei a falar sobre isso? E aí eu volto. No caso, ele tem uma pauta, né, ele tem um roteiro ali, eu tenho os slides, né, e são essas coisas que me orientam um pouco. Mas o que eu queria falar é que eu tava ouvindo ele, e assim, eu já tô bem atualizada dos últimos, e agora eu tô voltando, tô assistindo, tô ouvindo os anteriores. E eu hoje tava no número 144, e o título é esse: Universo, Astronomia e Relacionamento Abusivo. Assim, é isso. E aí ele começou a falar sobre um podcast que ele também... Eu acho que é um podcast... Não, é um canal no YouTube sobre astronomia, que eu não lembro qual é o nome. Em 30 minutos, acho que é isso. Astronomia em 30 minutos. E ele falou que ele gosta muito e tal. Detalhe, esse episódio 144 é de 2023, tá? Então, ele tava falando que naquela época, dia 18 de agosto de 2023... a menina que faz esse canal no YouTube, eu nem sei se já voltou, tinha interrompido, e aí ele tava meio assim, meu Deus, agora eu vivo astronomia, eu quero aprender tudo e tal. E aí ele começou uma paranoia lá louca, que ele vai falando, né, associação livre total. E aí chega um momento que ele fala assim, cara, porque a gente é muito burra, né, e assim, a gente não sabe nada, a gente é muito ignorante. E aí vocês que estão aqui me ouvindo também devem ser na mesma base ali, né? Porque a gente escuta um monte de gente falando coisas que já foram desenvolvidas, que já foram estudadas e pesquisadas, fórmulas que foram criadas, e aí ele cita o Clóvis de Barros, que tem um vídeo incrível, maravilhoso, e que eu não lembro agora, mas assim, é mais ou menos ele falando assim, cara, olha só, você só precisa entender o que os teóricos estão falando, porque eles já desenvolveram toda a teoria, eles já estudaram, já trouxeram a fórmula. Você só precisa aplicar, você precisa entender o que eles estão falando, uma coisa que eles criaram, que eles tiraram fontes de mel aos olhos de geisha, eles tiraram aquilo dali de um lugar, desenvolveram todo o processo, e eles te entregam de bandeja a teoria, as fórmulas, a conclusão, a aplicação prática daquilo dali. Você só precisa entender, você precisa ler e falar, beleza, entendi. E várias vezes a gente não consegue. E aí ele traz isso, que ele escuta às vezes ali a menina falando, né, sobre astronomia, e que às vezes fala assim, caraca, não tô entendendo nada do que essa pessoa tá falando. Óbvio, tipo, ele não tem uma base, ele não tá se aprofundando, ele tá ouvindo coisas meio que soltas ali, mas eu super entendo o raciocínio dele. E aí, enfim, aí ele fala, não, mas porque aí depois, quando você já assistiu, sei lá, 10, 20, 30 episódios, você começa realmente, óbvio, né? Você começa ali a ter uma noção maior, porque os conceitos, eles vão se juntando, os conceitos vão se repetindo, e aí o que foi falado lá atrás agora aplica, e aí, tá, é por isso e tal. E aí você vai entendendo, e aí ele fala, imagina que surto, eu faço astronomia, eu faço física, e aí eu vou pra astronomia, isso seria super interessante, mas eu sou muito burro, eu não consigo entender essas coisas. Cara, e assim, ele, e outro dia eu tava conversando com a Verônica, com a outra professora, o quão incrível, o quão gênio ele é. Inclusive, num dos outros episódios, ele fala, queria tanto ser genial, queria ser uma pessoa, sabe, assim, inteligente, eu queria pensar coisas incríveis. Se bobear, deve ser nesse mesmo episódio aqui. E a gente tava falando, cara, ele é incrível, porque ele tem uma dicção maravilhosa, ele tem um interesse por muitas coisas, ele vai atrás porque ele pesquisa, ele se aprofunda, ainda que ele não se aprofunde, vou fazer uma especialização, porque não precisa, né, não faz sentido, mas ele vai pegando
E ele vai desenvolvendo o raciocínio de uma forma tão, eu acho, ela também achou, e a gente tava falando, cara, de uma forma tão brilhante, e vira e mexe, ele fala, cara, a gente é tão burro, sabe? Nossa, meu Deus, eu tô falando tanta besteira, tô falando tanta merda. E aí eu queria fazer esse paralelo. Ele é incrível, ele é super inteligente, ele é genial, sim. E ele tava se colocando nesse lugar de que, assim, eu sou burro, vocês são burros, quem assiste o meu podcast me sente um pouco ofendida também, mas assim, a quem assiste, quem escuta o meu podcast, quem assiste os canais, e eu super recomendo vocês assistirem, procurarem Lorelai Fox no YouTube, tem desde bobeiras absurdas a assuntos sérios, ele tem... E aí, no caso, é ela, né? A Lorelai. Tem quadros, não é quadros, tem outro nome. Super bacana, super legais, sobre mistérios, sobre teorias da conspiração, coisas enfim, mais de suspense, essas coisas assim de terror. Tem também muita bobeira, maravilhosa, tem conselhos ruins, que a pessoa manda uma história e ela vai falando um monte de coisa, sempre montada, belíssima. E aí, eu tava fazendo essa associação. Caraca, uma pessoa incrível, genial, super inteligente, porque aí a gente precisa entender o que é inteligência. E eu não vou ficar aqui especificando, né, que inteligência é você tirar uma boa nota em matemática, inteligência é você gabaritar o Enem. Não, inteligência não é apenas isso, daí é uma parte, isso daí faz parte da inteligência, né? Tem a ver com adaptação, tem a ver com você conseguir se adaptar mesmo ao mundo, ao local onde você tá, você conseguir pensar fora da caixa, você ter capacidade de controle emocional, saber se relacionar bem com as pessoas, enfim, tem tantos aspectos ali. Mas às vezes as pessoas elas só colocam com relação a questão mesmo ali de uma nota, enfim. E aí eu queria fazer essa associação, né? O quanto que a gente vê pessoas... Deixa eu ver o termo que eu vou colocar. Incapazes, sabe? Porque elas não pesquisam, porque elas não vão atrás, porque elas não buscam a informação. Elas escutam alguma coisa e elas acreditam que é aquilo dali. Elas têm um viés muito forte, que elas são inteligentes e que elas podem falar sobre tudo e qualquer coisa. E essas pessoas não têm vergonha de falar. Enquanto outras que, exatamente porque vão atrás da informação, porque pesquisam, porque leem, percebem, cara, tem muita coisa ainda pra gente aprender. E isso não é exatamente eu sou burra, isso simplesmente significa, cara, tem tanta coisa pra gente ver, tanta coisa pra gente ler, é impossível que eu saiba sobre tudo e que eu tenha uma opinião sobre tudo, que a gente acaba se colocando num lugar de, cara, eu não sei, e eu não sou tão inteligente assim, né? Eu posso ser esforçado, eu posso ser muito engajado, eu posso ser esperto, eu posso ter as manhas para encontrar a informação, mas eu não sou inteligente. Enquanto que muita gente que leu o negócio pronto, buscou no chat GPT, considerou aquilo ali como uma verdade, vai se colocar como eu sei disso, eu sou inteligente. E aí, só para trazer aqui exatamente o recorte, que esse o Júlio Santos, professor e pesquisador, ele fala que aqui a percepção que alguém tem da própria inteligência tem relação fraca com o desempenho em testes cognitivos. E assim, testes cognitivos, a gente vai ter ali testes que vão analisar questões verbais e questões de execução, vão ter ali de raciocínio, vão ter de velocidade de processamento. Então, normalmente esses testes, de novo, eu não li o artigo, tá? Ainda, depois eu venho e trago aqui alguma coisa a respeito dele. Mas não é simplesmente 1 mais 1 é 2, tá? São normalmente esses testes de QI, e eles também não são definitivos para você diagnosticar alguma coisa, tá? Eles auxiliam, porque aquilo dali é um dado, só que se essa pessoa tiver ali realmente um desempenho específico ali e não conseguir transpor isso para a realidade dela, para a vivência dela, para a adaptação dela,
que dali não serve de absoluto nada, né? Pessoas menos inteligentes tendem a superestimar suas capacidades, enquanto indivíduos mais capazes costumam avaliá-las com maior cautela. E isso faz muito sentido quando a gente para e pensa, cara, se eu tô estudando muita coisa, e cada vez que eu estudo eu percebo que tem mais coisa para estudar, tem mais coisas incríveis e que eu não tenho acesso. E isso não deveria ser associado, considerado como, por conta disso eu sou menos inteligente. Não, simplesmente, assim, é impossível que a gente consiga saber tudo e qualquer coisa. Além disso, a inteligência limítrofe é cerca de 8 vezes mais prevalente que a superdotação, o que torna estatisticamente improvável que tantas pessoas estejam acima da média. Algo está errado. E aí entra um ponto que eu vivo falando, gente. A quantidade de pessoas se autodefinindo e buscando uma avaliação neuropsicológica para detectar um perfil de altas habilidades. Você pode ser muito bom em alguma coisa. Você pode estudar, ler muito sobre alguma coisa. Isso não caracteriza uma alta habilidade. E também não vou ficar aqui definindo porque não existe um consenso específico. Tem muitas coisas aqui eu poderia buscar, ler um pouco mais, porque, enfim, é um assunto que não dá para você definir com uma palavra só. Mas são muitos aspectos que são necessários pra gente entender ou colocar ali uma pessoa dentro desse perfil. A gente não precisa ter esse perfil, ter validação, entre aspas, de uma avaliação neuropsicológica, dizendo que a gente tem altas habilidades, pra gente olhar e falar, cara, eu entendo bastante de um assunto, eu gosto bastante desse assunto, eu tenho propriedade de falar desse assunto. Não, senão todos os professores teriam altas habilidades, simplesmente porque eles saberiam falar muito bem sobre um assunto específico. Não é sobre isso. Isso dali tem a ver com treino, com habituação, com aprendizagem, com engajamento, com esforço, né? Então, tem ali uma ideia de que, entre muitas aspas, se a gente estudar, a gente consegue adquirir aquele conhecimento, aquela informação. Então, eu precisava trazer assim, essa análise aqui, primeiro, né, porque eu achei muito interessante esse artigo, né, e eu quero muito ler. Ele trouxe aqui alguns artigos falando sobre essa questão da percepção subjetiva, o que eu acho e o que realmente os testes demonstram, né? Pra gente discutir, pra gente pensar sobre, meu Deus, o coisa tá enorme. Também para fazer uma propaganda aí do podcast da Lorelai e do Danilo, o podcast Para Tudo, que eu acho incrível, genial. Vira e mexe, eu indico um episódio ou outro para os meus alunos, tento enfiar algum assunto da minha disciplina que tenha sido abordado ali pra gente discutir, enfim. É um momento que a gente tem, tanto da gente parecer e falar, ter uma associação livre total, porque você sai de um ponto, você vai para vários outros até você chegar no outro ponto. Você ri, você se diverte, você acha as coisas surreais. E também você aprende muito, porque eu aprendi muita coisa. Teve há pouco tempo um episódio que eu vi ele falando, só que foi realmente agora de 2026, sobre a questão dos dinossauros e como é que seria hoje em dia a extinção, enfim, se um meteoro caísse na Terra, como é que isso aconteceria. Eu achei genial, porque eu nunca iria atrás dessa informação, eu nunca leria a reportagem que ele estava trazendo. Então, assim, foi ótimo ele fazendo os comentários super engraçados dele. Então, meu Deus do céu, para que esse vídeo não fique gigantesco, eu não sei nem se tem um limite para ser colocado aqui, fica aqui essa minha análise pra gente baixar um pouco a bola quando a gente se acha muito autossuficiente para falar sobre alguma coisa. Sempre vai ter alguém com maior conhecimento, mais capaz, e que a gente pode aprender muito dessa pessoa. Vamos baixar um pouco a bolinha e entender e aceitar também um pouco a nossa insignificância, mas de forma adequada, sem subestimar todo o caminho, todo o percurso que a gente fez. Agora, se realmente a gente não pesquisou, a gente não estudou, a gente não leu, realmente, aí a gente precisa realmente
descer a nossa régua, porque talvez a gente não seja tão capaz, inteligente assim. Enfim, beijo. Tchau, tchau, gente.